Oi, queridos! Tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Estou aqui para mais um vídeo, vim aqui conversar com vocês sobre um assunto importante e sobre uma experiência que me fez refletir e me fez vir aqui gravar esse vídeo. E sem muita delonga, eu já vou começando. Eu sou Yasmin Barbosa. Para quem não me segue nesse canal, eu falo sobre propósito, sobre organização, sobre ter uma rotina estável, sobre ter bons hábitos e principalmente eu sou cristã. Então muitas vezes vocês irão me ouvir falar de Jesus e da palavra. Inclusive o vídeo de hoje é sobre um capítulo que se encontra em João 4 e é sobre a palavra, sobre uma experiência que eu tive com Deus. Eu vou começar contando uma experiência de um sonho que eu tive e nesse sonho eu tinha muita sede. Eu sentia muita sede e quanto mais eu tomava água, mais sede eu tinha. Quanto mais eu bebia água, tentava saciar aquela sede, mais sede eu tinha. E a sede não passava e ela só aumentava. Tipo, era algo muito estranho. Eu podia tomar o que fosse que a sede não passava. E eu me desesperava no sonho, eu lembro, porque eu tinha essa sede, eu não conseguia saciar essa sede. Aí, beleza, eu acordei, um pouco estranhada com esse sonho, sem entender o porquê eu tinha feito esse sonho e falei, não deve ser nada. Eu acordei, fiz minhas coisas e tal, só que o sonho continuava na minha cabeça. Não saía da minha cabeça e eu tinha orado, que tipo, se fosse algo que o Senhor falasse comigo, eu tinha feito meu devocional e nada ficou relacionado ao sonho pra mim. E o que me deixou mais, tipo assim, com a pulguinha atrás da orelha foi que o sonho não saía da minha cabeça. O sonho continuava ali na minha cabeça o tempo todo. Aí passou um tempinho, eu vi, tipo assim, entrou uma palavra na minha mente. Eu tava ouvindo uma palavra na internet e tava falando da mulher de Samaria e tal. Aí eu fui ler a palavra que se encontrava em João 4 e eu comecei a meditar sobre essa palavra e tentar relacionar essa palavra ao sonho. Aí eu fui ler e tal, eu li e comecei a meditar, comecei a refletir e questionar também. Um dos meus questionamentos foi, mas a sede que essa mulher sentia era porque ela não conhecia Jesus de verdade. Só que aí, estudando a palavra, essa mulher era uma pecadora, como todos nós. Ela estava com o sexto homem, ela já tinha tido 5 maridos e o sexto com quem ela estava atualmente não era o seu marido. Então, uma mulher com uma reputação não muito boa, com uma má fama, com certeza tinha sofrido nos casamentos que ela tinha tido, porque para uma pessoa ter 5 casamentos, ela deve ter tido algum problema. Se como o sexto homem não era marido dela, quer dizer que de alguma forma ela ainda estava relacionada ao seu último marido. Então, nós percebemos que a vida dela tem uma história bastante complicada e facilmente julgável, né? Quando a gente ouve falar de uma pessoa que está já no segundo casamento, a gente começa a questionar, a gente começa a julgar, porque nós somos seres humanos e nós somos assim, nós queremos saber o que aconteceu para a pessoa ter se separado da primeira vez e ter casado na segunda vez. E quando a pessoa já está com um sexto homem, aí os julgamentos começam a aumentar. Poxa, ela não consegue ficar com ninguém, poxa, ela deve ser... Sabe? Ela era uma pecadora, como todos nós somos. Não tem pecado grande ou pecado pequeno, pelo menos eu penso assim. Não tem pecado grande ou pecado pequeno, todo pecado é pecado diante de Deus. Eu comecei a refletir, só que mesmo ela tendo esses inúmeros casamentos, mesmo ela tendo uma vida, tipo assim, não muito apresentável de uma boa forma, sabe? Uma vida que você não admira, uma vida que você olha com um pouco de julgamento.
Mesmo assim, ela esperava o Messias, porque judeus e samaritanos não andavam juntos, não se comunicavam, porque antigamente um rei, se eu não me engano, tinha casado com um gentio e as pessoas de Samaria tinham começado a adorar deuses estranhos. E ali teve uma separação entre os judeus e os samaritanos. E eles não se comunicavam muito. E Jesus parou na cidade de Sicar, parou na fonte, né, uma fonte muito antiga, inclusive, que era a fonte de Jacó, o poço, né, de Jacó. E relacionado também ao Antigo Testamento, a história de Jacó, a história de José. Mas, voltando para a história da Bíblia, Jesus tem um encontro com essa mulher, ele fala com essa mulher, então, tipo assim, tá tudo aparentemente errado ali. Um homem judeu, ao meio-dia, falando com uma mulher samaritana que veio ao poço ao meio-dia no lugar de vir mais cedo, junto com as outras. E eles têm uma comunicação ali, que vai além das regras que eram impostas naquele período. E ela, obviamente, já se coloca na defensiva, tipo, por que você, um homem judeu, pede água, porque Jesus pediu água, pra mim, uma mulher samaritana? Tipo, não é convencional, tem algo errado. Se você quer água, pegue água, em outras palavras. Não peça pra mim que sou samaritana ou você judeu. Então, Jesus começa a conversar com ela, porque Jesus tem o seu jeitinho, Jesus não segue regras, Jesus não segue o padrão. Jesus pegou uma estrada não convencional, saiu da Judéia para ir para Galileia, pegou uma estrada não convencional, não foi a estrada mais breve, ele quis passar por lá, porque ele queria encontrar essa mulher. E muitas das vezes, e aqui já começa a minha reflexão, e muitas das vezes Deus faz isso conosco. A gente tá numa estrada não convencional, num caminho não convencional, com uma vida não certa, mas Deus escolhe o momento, o dia e o lugar certo para conversar com a gente, para ter um encontro com a gente. Porque cada um de nós é especial da sua forma para Deus. Independentemente do passado, independentemente da vida que conduz, todos nós temos a possibilidade de mudança. Ele encontrou-se com essa mulher, ele sabia do histórico dessa mulher, tanto que ele relata o histórico dela pra ela mesma. Ela fala, tipo assim, depois que ele conversa com ela sobre água e ela pede da água viva, ele fala, então vá buscar o seu marido. Só que Jesus sabia que ela não tinha marido. E ela fala, não tenho marido. E ele fala, dissestes bem. Você já teve 5 maridos e a pessoa com quem você tá agora não é o seu marido. Então, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar na parte da água, que veio um pouquinho antes, né, da história dela. Ele pede água pra ela, sendo que ele é a pessoa que tem a água viva pra oferecer. E é muito maravilhoso, eu acho incrível a forma em que Jesus age, sabe? Ele pede água pra ela e ela fala, por que você tá pedindo água pra mim? Eu, mulher samaritana, você judeu, tem algo de errado. E ele fala, se você soubesse quem tá te pedindo água, você pediria água e eu te daria água viva. Aí eu me toquei, eu fui refletindo e mais pra frente, no final do capítulo 4, no final do capítulo, eu tô com a Bíblia aqui, pra eu poder não errar. No final do capítulo 4, lá pro versículo 23, ele revela algo que para nós hoje é de extrema importância. Ele fala que haverá um tempo em que os verdadeiros adoradores buscarão o Pai e adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai busca aqueles que o adoram em espírito. E o espírito e a água viva estão muito relacionados, sabe? E é muito maravilhoso isso. E tipo, a gente acha, muitas vezes eu ouvi a pregação dessa palavra, a gente acha que quem precisa da água viva são os ímpios do mundo lá fora. Mas na verdade tem pessoas, e eu me incluo às vezes nessas pessoas, que estão na igreja há anos,
há anos, nós estamos na igreja há anos, nós crescemos na igreja, às vezes nós nos convertemos há muito tempo e no começo a gente busca saciar essa sede, só que chega um determinado ponto que a gente não tem mais aquela força, aquela vontade, a gente deixa de lado certas coisas que são importantes e a gente começa a viver no automático. A gente vai nos cultos, a gente faz aquela oração bem rápida de manhã, a gente mal pega a Bíblia na semana e acha que tá tudo bem. E ainda tem a coragem de falar que é cristão. A gente é assim. Aí Jesus começou a falar comigo e eu comecei a refletir, falei, nossa, eu tô totalmente errada. Sabe, às vezes a gente acha que precisa só aceitar Jesus e pronto. Mas não é assim, não é assim. A gente precisa buscar saciar essa sede todos os dias. E como que a gente sacia essa sede? Como que a gente bebe da água viva? Buscando na fonte. A gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa orar, a gente precisa jejuar, a gente precisa estar em constante comunicação e conexão com o Pai. Porque se a gente não está em comunicação e conexão com o Pai, não tem como a gente estar saciado, sabe? Não adianta só ir à igreja aos domingos, não adianta só fazer aquela oração rápida de manhã. E o mais engraçado é que a gente quer ter razão, sabe? A gente vai aos cultos para receber e pronto. Mas não é assim. O culto é pra gente participar, o culto é pra gente oferecer o nosso melhor ao Senhor. Mas se você não busca no seu íntimo, não tem como você oferecer algo, sabe? A gente vai no culto, a gente escuta palavras boas, mas acabou. Saiu de lá, é uma semana inteira sem pegar na Bíblia, sem fazer uma oração direito. E aí a gente reclama. Ai, porque o culto não foi como eu esperava. Ai, porque eu não senti a presença. Ai, porque... Mas você tá buscando no seu íntimo? Você tá tentando saciar a sua sede? Você tá indo à fonte? Ou você tá simplesmente vivendo no automático? Você só vai no culto, aquelas 2 horinhas e espera de sentir alguma coisa e volta pra casa do mesmo jeito. Não, o culto é feito pra gente oferecer a nossa adoração, mas para eu oferecer a minha adoração eu preciso ter algo para oferecer. Eu preciso estar cheio para oferecer. Porque aí eu vou ter uma palavra para dar, eu vou ter um hino para cantar, eu vou ter um testemunho para contar e eu vou participar do culto. E se todos nós fizéssemos isso, ou seria totalmente diferente? Seria totalmente diferente. É porque a gente não quer. A gente quer ficar na nossa zona de conforto, sabe? A gente não quer buscar a fonte. Mas precisamos buscar a fonte se queremos viver o impossível. Felizmente não tem outra maneira. Deus quer que você levante, saia do seu lugar e vá fazer o que tem que ser feito. Você não levanta e vai trabalhar suas 8 horas de trabalho e não importa o que você tem que fazer, você faz. Porque o seu patrão mandou você fazer e você faz. Porque é necessário fazer. Mas quando se trata do Evangelho, quando se trata de Jesus, quando se trata de Deus, Deus manda a gente orar, Deus manda a gente ler a Bíblia, Deus manda a gente buscar, jejuar, levantar de madrugada, mas a gente não faz. A gente quer contar somente com a misericórdia de Deus, com o amor de Deus, mas Deus é justiça. Não tem como você viver o sobrenatural se você não busca. Não tem como você viver milagres, como você viver coisas novas todo dia se você não busca. Deus faz sim. E Ele faz muito além do que a gente pode imaginar. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus, as coisas que Deus pode fazer por nós vão infinitamente além daquilo que a gente pode pensar ou imaginar. Mas não tem como eu viver isso se eu não busco, se eu não me esforço, sabe? Então não é só para os ímpios, não são só as pessoas do mundo lá fora que estão vivendo no pecado que precisam da água viva. Você também precisa beber da água viva todos os dias. Porque se você se afasta da fonte, você não mergulha na fonte, sua sede voltará.
nós precisamos nos alimentar, nós precisamos beber da água todos os dias. Porque assim, nós nunca mais teremos sede, mas se continuarmos buscando, se continuarmos imersos na presença, na fonte, no rio da água viva. Porque se sairmos para fora, a sede volta assim. Não há como, querido, viver o extraordinário se você não se aprofunda no seu relacionamento com Deus. Não há como viver em novidade de vida, sabe? Se você não busca aquele que oferece a novidade para você. Ele já fez tudo por nós, tudo. E o que nós devemos fazer, não há como ele fazer por nós mais. Isso é nossa responsabilidade. Então, busque a fonte. Faça imersão na fonte de água viva, para que você não sinta mais sede. Seja constante. E aí a gente volta para um dos vídeos que eu já gravei aqui, a constância, a capacidade de repetir até se tornar bom. E a gente vai se tornar bom só quando Jesus voltar. E aí a gente vai subir e ali vai ser uma adoração eterna, sabe? Então continue buscando. Vão mudar, tudo vai mudar. Porque quando a gente tem um relacionamento e uma intimidade profunda, tudo muda. Tudo muda. Porque ele nos conhece, assim como ele conhecia a mulher samaritana, e nós temos consciência que ele nos conhece, assim como a mulher samaritana teve consciência que Jesus conhecia ela, não precisava ela nem se explicar, ele já conhecia ela. Nós sabemos que ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos, e nós nos rendemos porque nós sabemos que ele tem um controle de todas as coisas. E lembre-se que na frente do capítulo fala: Deus busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade, com o coração sincero e constantemente tem um relacionamento com Ele. Então aprofunda-se cada dia mais. Tenha algo para oferecer, não vá vazio aos cultos. Você verá a diferença. E eu vou parando por aqui. Espero realmente que esse vídeo tenha falado com você, que aquilo que falou comigo tenha falado com você, porque Deus falou muito comigo sobre isso. Se você gostou do vídeo, se você tem algo para compartilhar, coloque seu like, comente aqui o que você achou do vídeo, comente sua experiência, a pedido de oração estaremos orando por você, tá bom? Se inscreva no canal, beleza? Para assistir mais vídeos como esse. Eu agradeço e beijo!